Olá, meu nome é Daniel Linger, eu sou estrategista na RB Investimentos. Hoje o nosso bate-papo é com Pierre Jadu, da RX. Não saia daí e acompanhe o nosso vídeo. Obrigado, Pierre, por ter aceitado o convite de fazer esse bate-papo conosco. Eu ia começar pedindo para você falar um pouquinho da RX, um pouquinho do Pierre, da histórica do Pierre. Bom, prazer, meu nome é Pierre. A RX ela é uma gestora controlada pelo BNY Mellon, que é um banco americano. Eu me juntei à Arx em 2018, final de 2018, em agosto. Eu vim junto com a minha equipe montar a estratégia de crédito. A Arx ela é muito tradicional ali com fundos de equity multimercado, e a gente se juntou no final do ano passado para começar a estratégia de crédito privado. Então vieram eu, que sou o gestor dos fundos de crédito privado, dois analistas, o Lucas e o Vitor, e o Paulo Bocchio, que era responsável pela distribuição institucional e hoje também faz parte da equipe de crédito. A gente veio fazer mais ou menos a mesma estratégia que a gente fazia na nossa casa antiga, que foi muito bem sucedida. São fundos de crédito com perfil conservador, então ali para aplicações de liquidez. Então a gente tem desde fundos com liquidez em D+1 até fundos com liquidez em D30 e D60, e aí vai variando a quantidade de crédito e o perfil de crédito dentro de cada fundo. Tem fundos focados em debêntures de infraestrutura, então fundos que são isentos de imposto de renda para pessoa física, e fundos de previdência também. Quando a gente está falando de renda fixa, a gente tem três grandes classes, né? Os títulos públicos, que são aqueles mais seguros, os títulos bancários, que são aqueles mais conhecidos pelos investidores, a gente está falando de CDBs, LCAs, LCIs, e os títulos de crédito privado, que cada vez mais está ficando costumeiro para os investidores, né? Quando a gente olha para o segmento da Arx de crédito privado, como que é a escolha, como é a composição? Você comentou também que são três grandes grupos de fundos dentro da Arx. Como que vocês escolhem esses ativos? Qual é a alocação ideal para cada um deles? Os três tipos de fundo que a gente tem dentro da Arx na estratégia de crédito, eles olham basicamente quatro grandes grupos de ativos. Você tem primeiro os títulos públicos, que na sua grande maioria vão ser títulos pós-fixados. Então ali é basicamente risco país, risco governo. Depois você tem emissões bancárias, então desde CDB, LF subordinada perpétua e por aí vai. LC e LCA nos fundos a gente não aloca, porque como você acaba não tendo isenção de imposto, em termos de risco-retorno não faz sentido. E você tem depois as emissões corporativas, então emissões de empresas. Aí você tem desde debêntures até notas promissórias. E você tem uma quarta caixinha ali, que são os produtos estruturados, né? Então, quando a gente olha os FDICs, o grosso dos produtos estruturados são os FDICs, né? Os fundos de investimento em direitos creditórios. O que a gente olha quando a gente analisa cada uma dessas classes de ativos, né? Obviamente que o principal fator de análise é sempre o risco de crédito do emissor, seja da empresa, do banco, ou no caso de produto estruturado, do lastro do ativo, então dos direitos creditórios que estão por trás do fundo. E você tem algumas diferenças na parte de análise desses três grupos, né? Então, se você, por exemplo, pegar empresas, geralmente o grande foco da nossa análise é na capacidade de repagamento da empresa. Então, a gente sempre vai fazer modelagens financeiras da empresa, de como se comportaria os resultados da companhia e a alavancagem da companhia e outros parâmetros dentro de diferentes cenários. Então faz um cenário base, que é o que a gente acha que tem mais probabilidade de acontecer, e aí vai fazendo cenários de estresse para ver como se comportaria a empresa em cenários adversos e entender qual que é a capacidade de repagar aquela dívida que a gente está dando para a empresa. Na parte de bancos, a gente acaba focando muito em qual que é o nicho que o banco atua. Então a gente geralmente busca bancos que atuem em um nicho específico e sejam bons naquele nicho, e não busquem a cada ano inventar um novo tipo de modalidade de crédito, por aí vai. Então tem um foco muito grande na qualidade da carteira de crédito do banco, índices de eficiência operacional, de alavancagem do banco, capitalização do banco, e também tem uma preocupação muito grande na parte de bancos na questão do risco de margem. Então, quem que é o controlador do banco e se isso pode representar um risco. Dentro da gestão de crédito privado, vocês podem comprar papéis que não têm rating, e vocês têm algum tipo de métrica ou guidance para ter um rating médio dentro da carteira dos fundos? Bom,
Não tem restrição a rating dentro dos fundos, exceto um dos fundos de previdência que tem esse regulamento. Então a gente não fica muito amarrado a rating. A gente acha que você acaba perdendo um pouco de eficiência. Às vezes você tem boas empresas ou algumas emissões que vêm a mercado num club deal que não necessariamente venham com rating, e se você tiver esse regulamento você acaba não conseguindo aproveitar essas oportunidades. De maneira geral, os fundos eles têm um perfil conservador. Então, se você olhar a carteira do fundo, ela sempre o grosso dela vai ser entre ratings AA a AAA, em escala local. Daí vai ter alguma posiçãozinha ali em rating single A, e a parte de BBB são bem baixo. Abaixo disso é muito difícil ter na carteira. Você também comentou que a demanda por papéis de crédito privado vem aumentando, né? O que a gente tem visto no mercado é que o tamanho dos spreads desses títulos que estão sendo emitidos recentes estão diminuindo. Como que você consegue ver esse movimento? É um movimento pontual ou isso é uma trajetória de redução do spread na emissão de papéis no mercado de crédito? Bom, o movimento de compressão de spreads a gente tem observado desde 2016, ali comecinho de 2016. Basicamente o que você tem do lado da demanda por ativos de crédito, você tem um crescimento forte de fundos, então desde assets independentes até assets um pouco mais já um pouco mais consolidadas. Então, naturalmente, você tem um volume maior de recursos para alocar, e em contrapartida do outro lado, o que você teve uma oferta de crédito por parte das empresas menores durante o período de recessão econômica, né? Então, no período de recessão econômica, você tem empresas que começam a reduzir o volume de investimento, dado que você tem uma demanda ali por seus produtos e serviços menores. Então, elas acabam focando só ali em rolagem de dívida. Depois você teve um movimento de retração dos próprios bancos de carteira de crédito, diante da retração econômica. Então, uma vez que eles retraem a carteira de crédito, obviamente eles têm uma necessidade de funding menor, e no final do dia eles são grandes captadores de recursos das assets. Então, nesse sentido, você teve um descompasso entre a demanda dos fundos por crédito e a oferta de crédito, seja por bancos e empresas. Isso aí acabou fazendo com que os spreads começassem a fechar, porque as assets vinham cada vez com mais apetite para comprar crédito. Eu não vejo uma mudança no curto prazo. Eu acho que é um movimento que deve ficar por mais um tempo. Em compensação, no médio prazo, você tem alguns fatores que podem reequilibrar esse descompasso entre oferta e demanda, né? Esse fator técnico que tem comprimido os spreads de crédito. Então, que nem a gente mesmo comentou, você tem ali a redução do BNDES, toda a dívida que estava dentro do balanço do BNDES volta ao mercado. Você tem o mesmo efeito para bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Você tem uma recuperação da economia, então, aprovada uma reforma da Previdência, economia retomando, você vai ter empresas voltando a investir, e ali a oferta de crédito ela não vai ser limitada apenas à rolagem de dívida, mas você vai ter novas dívidas sendo colocadas no mercado para financiar projetos de expansão, projetos de infraestrutura, ou qualquer outro projeto que as empresas estejam tocando. E é basicamente isso que a gente enxerga ali no médio e longo prazo, né? Pierre, eu tenho ouvido de alguns estruturadores que as empresas que estão buscando a primeira emissão de debêntures e títulos de crédito privado, elas vêm ajustando com os coordenadores para que parte da emissão não seja colocada apenas em investidores institucionais, e sim sejam colocados em investidores pessoas físicas. Você entende que esse movimento, essa estratégia das empresas, seja para pulverizar a alocação e também seja algo pensando numa segunda ou terceira emissão onde o nome e as estruturas das operações já estejam conhecidas no mercado? Perfeito. Bom, quando uma empresa vem a primeira vez ao mercado, obviamente é sempre um pouco mais difícil para precificar qual que é o spread que vão cobrar dela para ser colocada essa dívida. Ela tem como referência as dívidas bancárias que ela já tem no balanço, mas ela tem uma dificuldade de ver e enxergar qual que é o spread que os investidores vão cobrar dela. Então, obviamente, quando as empresas colocam uma dívida pulverizada, você acaba tendo depois da emissão um secundário muito mais forte. Então, ali numa eventual próxima emissão, a empresa ela vai conseguir enxergar muito melhor qual que é o spread cobrado pelo mercado para suas dívidas. Então, nesse sentido, é uma vantagem muito grande para a empresa pulverizar ao máximo, tanto em investidores institucionais como pessoa física, as suas emissões.
Por outro lado, a gente viu alguns problemas de, às vezes, a emissão é muito pulverizada e quando você tem uma Assembleia Geral de Debenturistas, você acaba tendo uma dificuldade de juntar tudo isso, porque aí você não está mais falando em juntar 15, 16 investidores institucionais, né? Então, assets, você está falando em juntar 10 mil CPFs. Então, tem o lado bom e o lado ruim. Que é o que acontece muito no mercado americano, né? A gente vê em alguns noticiários aí que quando vai ter algum tipo de assembleia, eles juntam num estádio, parece que é um jogo de futebol americano, né? Na verdade é uma apresentação de resultados de uma empresa ou mesmo ali uma discussão de algum ponto na emissão do papel. Sim, o que as empresas têm feito ali e vão aprendendo ao longo do caminho é tomar um cuidado na hora que você estrutura a escritura da debênture. Ter um cuidado de não colocar quórums muito elevados que representem a totalidade dos debenturistas. Então, se você precisar de uma decisão que necessariamente precise de 90% de todos os debenturistas que têm aquele papel, se você tiver uma emissão pulverizada em vários CPFs, você vai ter dificuldade de juntar 90% de quórum. Quer dizer, pensando na tomada de decisão, as empresas ou mesmo os coordenadores líderes já estão se precavendo em relação a esse ponto. Por outro lado, você tem o interesse maior dos investidores de participarem dessas assembleias, é um lado positivo, quer dizer, eles estão buscando entender o que está acontecendo com os papéis que eles compraram e melhor escolher os papéis que vão fazer sentido para a sua carteira. Sim. Pierre, como que você tem visto o desenvolvimento do mercado secundário de título de crédito privado no Brasil? É uma coisa mais recente, né? Antes não era tão comum você ter aí a possibilidade de venda de principalmente para pessoa física, né? A venda de um papel no secundário, mas como você tem enxergado isso? E se vocês operam muito no mercado secundário ou preferem mais as emissões primárias? Tá, bom, começando pelo perfil do mercado secundário, ele tem mudado muito, evoluído muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Então, conforme vem aparecendo casas novas e casas independentes, a gente tem visto que o número de players atuando no mercado secundário tem melhorado bastante, aumentado bastante. Isso tem melhorado a liquidez de todos os ativos, sejam debêntures de infraestrutura, onde tem alocação direta à pessoa física, até debêntures institucionais. Dito isso, a gente ainda tem um mercado, se comparado com mercados de países desenvolvidos, ainda bastante incipiente, né? Então a gente tem uma liquidez boa no secundário, mas a gente tem pouca profundidade. Então quando você trabalha uma ordem pequena, uma ordem de pessoa física, de um volume até 1 milhão, 2 milhões de reais, é uma coisa relativamente simples de você conseguir liquidez. Já quando você tem ordens maiores, ali de 20, 30, 40, 50 milhões de reais, você nem sempre acaba conseguindo uma profundidade muito grande no mercado. Então isso é uma coisa que está melhorando e melhorou bastante nos últimos anos, mas ainda tem bastante espaço para melhorar nesse sentido. Depois você tem alguns fatores específicos do nosso mercado, né? Então, primeiro você tem pouquíssima participação de players internacionais no mercado de dívida local, então acaba que você não tem movimentos como você vê nos mercados de equity ou juros e moeda, onde você tem eventualmente um investidor estrangeiro que simplesmente acaba reduzindo a alocação dele em mercados emergentes, tem uma ponta vendedora, né? Você não tem esse movimento no mercado de crédito, né? E você vê isso claramente quando você tem eventos na economia que são, por exemplo, uma eleição que nem tivemos agora, onde tem bastante volatilidade no mercado de equity e juros e moedas, você acaba não vendo essa volatilidade no mercado de crédito, porque a gente está basicamente pautado naquele fator técnico de os fundos estão com excesso de caixa e tem que alocar esse caixa em ativos de crédito. Além disso, por mais que as assets grandes estejam crescendo, as assets médias e pequenas estejam crescendo rapidamente, o mercado ainda é muito concentrado nas grandes assets, né? E até recentemente a participação deles no mercado secundário é bastante baixa, principalmente em relação ao tamanho deles. Quer dizer que quando essas assets maiores elas adquirem o papel, elas levam até o final, elas não... Geralmente elas têm um perfil um pouco mais buy and hold. Isso tem mudado nos últimos anos e eu acho bastante saudável, porque no final do dia eles têm capacidade de dar essa profundidade que a gente precisa no mercado secundário, mas quando você olha em relação ao patrimônio deles, ainda é bastante incipiente. Você vê muitas
assets ligados a grandes bancos, tomando emissões inteiras que acabam nem vindo efetivamente a mercado, e obviamente essa posição ele acaba sendo praticamente buy and hold. No nosso perfil, a gente atua tanto no mercado primário quanto secundário, mas a gente sempre tem uma preocupação muito grande de ter liquidez em todas as posições. Então a estratégia ela nunca é buy and hold. Sempre que eu aloco em determinado ativo, a gente tem um acompanhamento de crédito, e se a empresa ou o banco não está performando nos nossos cenários base, ou do jeito que a gente esperava, a gente quer ter uma posição que eu consiga desmontar no mercado secundário. Então aí eu tenho uma preocupação de ter ativos que eu tenha liquidez, e eu tenho uma preocupação de quão grande eu sou nessa emissão ou dentro da dívida dessa empresa. Exatamente uma preocupação ali de profundidade se eu tiver que desmontar essa posição. Vocês estão pensando em fechar algum dos fundos que estão abertos no mercado por uma questão de capacity? Perfeito. Bom, essa é uma pergunta bastante recorrente quando a gente tem reuniões com alguns clientes, alocadores específicos, e o que eu sempre tento passar é que a gente não enxerga necessariamente um capacity em termos de volume. Eu posso atingir 4 bi, 5 bi, 6 bi. Eu, como gestor, eu estou muito mais preocupado na velocidade que o fundo está crescendo do que efetivamente seu tamanho. Se a gente olhar o nosso tamanho atualmente, a gente está próximo de 2,5 bi, na estratégia de crédito, em relação ao mercado ainda é bastante pequeno. Mesmo estratégias de players médios e independentes que são maiores que a gente, ainda são estratégias pequenas em relação ao todo. Então a preocupação não é muito qual que é o capacity total da estratégia, muito mais a velocidade que ele cresce. Porque uma vez que o fundo começa a crescer muito rápido, você não consegue replicar a carteira que você já tem no mercado secundário com facilidade. Então e como o mercado secundário hoje está muito demandado, ele é muito comprador, ele tem só uma ponta, praticamente todo mundo está mais adquirindo crédito que vendendo, você tem uma dificuldade de achar de novo a questão da profundidade na hora que você está montando uma posição no secundário. Então acaba que quando o fundo cresce muito rápido, eu fico dependendo do mercado primário. Então hoje assim, a decisão de fechar ou não o fundo é muito mais dependente de como está a oferta de emissões no mercado primário do que efetivamente o tamanho que o meu fundo tem. Nesse começo de ano, a gente teve um pipeline de emissões muito forte, então a gente tem conseguido alocar tranquilamente o crescimento atual dos fundos, mas é uma coisa que a gente monitora bem de perto. A partir do momento que a gente enxerga que o mercado primário começa a ficar um pouco mais devagar, as empresas começam a segurar um pouco mais as emissões, a gente vai fechar o fundo e defender os cotistas atuais. Perfeito. E provavelmente isso vai acabar sendo uma decisão rápida. Pierre, você comentou que vocês chegaram recente, né? Veio você e a equipe que estava na antiga casa. Como que foi a adaptação de vocês na casa nova? A Arx tem como um sócio a Mellon, né? A Mellon ela tem ingerência no dia a dia da gestão, ela escolhe os ativos, ela veta. Como que é esse processo ali na relação entre o gestor e o sócio? A Mellon globalmente ela tem 2 braços, um braço de administração e custódia, onde ela é o principal player global, e um braço de asset management, onde ela trabalha através de boutiques de investimento, que podem ou não ter o próprio nome Mellon nessa boutique. A Arx é uma dessas boutiques, então é a boutique da Mellon aqui no Brasil. Essas boutiques elas trabalham de maneira independente, então como se fossem gestoras independentes, mas que tem um controlador único que é a Mellon. No dia a dia da administração, tanto dos fundos como da empresa, é feito independentemente. Então, assim, em termos de gestão dos fundos, seleção dos ativos e processos, não tem interferência da Mellon no dia a dia. As únicas áreas que se reportam diretamente para a Mellon são as áreas de suporte, ali, então legal, compliance, o IT, essas áreas de suporte elas acabam respondendo direto para a Mellon, o que também evita um conflito de interesses entre a gestão e eventualmente algumas áreas como compliance ou o próprio legal. O que é bom para o investidor, né? Que você acaba trazendo esse componente de independência para a Mellon olhar direto para os ativos que estão sendo comprados, né? Então, Pierre, queria agradecer a presença e a disponibilidade de estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço, Lígia. Obrigado. E aí, gostaram do nosso vídeo? Siga as redes sociais da RB Investimentos e fique por dentro das novidades do mercado financeiro.